no show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, hoje eu vou conversar mais uma vez com o grande médico, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Dr. Silvio Provenzano, dando continuidade à campanha mundial de conscientização sobre a tireoide e seus distúrbios. Hoje, nessa manhã de domingo, o Dr. Silvio vai falar sobre nódulos tireoidianos. Bom dia! Bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Bom domingo a toda a família Tupi. Bom, para começar, o que são esses nódulos, doutor? Em primeiro lugar, Heleno, as pessoas quando descobrem, e muitas vezes isso tem acontecido, principalmente nos últimos anos, devido à ultrassonografia, que é um exame que frequentemente é pedido, descobrem acidentalmente, né? No passado, o nódulo tiroidiano, ele somente era descoberto quando o médico, palpando o pescoço da pessoa, percebia, ou quando o próprio paciente percebia que alguma coisa alterada no pescoço existia. Hoje não. Hoje nós temos a ultrassonografia, que é praticamente um exame de rotina adotado por muitos, e encontram-se nódulos que não têm, inclusive, muito significado clínico, Heleno. Agora, quando tem um nódulo tiroidiano, a primeira pergunta que o paciente se faz, doutor, isso pode ser um câncer? É uma preocupação que normalmente o paciente traz. E o que se deve fazer? Heleno, em primeiro lugar, história clínica, aquilo que eu insisto sempre, né? Que é a minha disciplina na faculdade, né? A semiologia. História clínica é fundamental. Aquele nódulo, como é que ele apareceu, né? Como é que ele foi descoberto? Foi o próprio paciente que percebeu a existência dele. Aquele nódulo tem aumentado de tamanho, não tem aumentado de tamanho, provoca algum tipo de sintomatologia, como rouquidão, dificuldade para engolir, engasgos frequentes, dificuldade para respirar, é menos comum, mas pode acontecer. Aquele nódulo, ele dói, ele é indolor. Enfim, são algumas perguntas na história clínica que a gente deve fazer. Além disso, a história da família. Naquele indivíduo existe história de câncer da tireoide? Existe algum parente que tenha sido operado da tireoide, que tenha recebido o diagnóstico de câncer? Aquele indivíduo, quando criança ou adolescente, sofreu algum tipo de tratamento à base de radioterapia? No passado, há muitos e muitos anos, tratava-se inclusive a acne com radioterapia. Hoje é mais frequente para tratamento de linfomas, né, que é um tipo de doença do sistema linfático, e pode ser tratado com radioterapia do pescoço, o que ajuda a aparecer o câncer da tireoide. Você sabe, Heleno, que depois daquele acidente nuclear em Chernobyl, houve uma incidência muito maior de cânceres da tireoide naquela região, em torno de 200 quilômetros em volta da usina nuclear que sofreu aquele acidente. E você acredita que, por conta da tsunami que houve no Japão, aquele pessoal até 200 quilômetros em volta da usina nuclear, ele já está sendo acompanhado. Por quê? Porque se eventualmente aparecer um nódulo, a radiação nuclear se associa a uma maior facilitação para aparecimento de câncer na tireoide. Então, voltando ao que eu estava falando, a grande pergunta é, doutor, eu estou com câncer, então para acalmar a família Tupi, 4 a 7% de todas as pessoas no mundo apresentam nódulos na tireoide. E o câncer da tireoide é extremamente raro, de onde a gente pode concluir que a grande maioria dos nódulos são doenças benignas. Outra coisa, Heleno, que a gente deve reforçar, se eu fizer exame de ultrassonografia em indivíduos acima dos 60 anos de idade, esse percentual de 4 a 7% a gente multiplica por 10. 70% dos idosos têm nódulos na tireoide. A maciça maioria são nódulos benignos que não vão requerer qualquer tipo de tratamento. Doutor Silvio Provenzano, quem sofre mais com esse problema e em que faixa etária normalmente? Heleno, família Tupi, a doença tiroidiana, ela tem uma predileção pelo sexo feminino. Então, na grande maioria dos casos, são as mulheres que a gente vai acompanhar devido à presença de nódulos tiroidianos. E a idade é um fator de risco para o desenvolvimento desses nódulos, que muitas vezes não tem uma razão aparente, Heleno. A gente não consegue descobrir o motivo pelo qual esses nódulos apareceram, e eu repito, na sua maciça maioria, a grande maioria dos casos, 99,9% dos casos, são lesões benignas que não vão necessitar de intervenção cirúrgica, que não vão necessitar de nenhum tipo de investigação adicional.
E aí vem aquela questão, aproveitando o gancho do que eu acabei de falar. Quais são os nódulos que precisam ser investigados e como é feita essa investigação? Eliano, eu vou acabar tomando teu lugar, estou falando aquilo que você tinha que falar. Mas vamos em frente. Vamos. A primeira coisa que se faz diante de um paciente com nódulo tiroidiano é solicitar a dosagem do hormônio estimulante da tiroide, o TSH. E se o TSH vier elevado, provavelmente esse nódulo está dentro do contexto do hipotiroidismo, sobre o qual há 15 dias atrás nós já falamos aqui para a família Tupi. O tratamento do hipotiroidismo pode inclusive levar à diminuição do tamanho desse nódulo. Dificilmente qualquer outro tipo de investigação com relação ao nódulo será necessária. O segundo exame que é feito naqueles pacientes, por exemplo, que têm um TSH muito baixo, é que existe aquela situação, Heleno, que eu falei na semana passada do hipertiroidismo, que pode ser causado por um nódulo que produz uma quantidade excessiva de hormônio. Isso é particularmente importante nos indivíduos de uma faixa etária mais avançada. Nesse caso, o exame que se deve solicitar é uma cintilografia da tiroide, que vai mostrar a imagem onde aquele nódulo que a gente palpa, ou que a ultrassonografia demonstrou, está captando iodo demais e produzindo hormônio em excesso. Evidentemente que se o nódulo autônomo, a chamada doença de Plummer, é o causador do hipertiroidismo, o tratamento tem que ser dirigido muitas vezes para a cirurgia, no sentido de retirar o nódulo, ou então para a administração de uma dose terapêutica de iodo radioativo que vai queimar esse nódulo. Isso depende, evidentemente, das condições clínicas do paciente ou da paciente e das condições até para se poder realizar a administração do iodo ou a realização da cirurgia. Uma série de fatores devem pesar antes da decisão do médico sobre qual a melhor forma de tratamento. A outra questão, Helena, é que se eu tenho um nódulo com TSH normal, qual o tamanho desse nódulo? A ultrassonografia é um exame essencial, porque vai permitir avaliar exatamente qual é o formato desse nódulo. É um nódulo regular, que tem as suas margens bem definidas. Qual o tamanho do nódulo? Raramente nódulos com menos de 1 centímetro, 1,5 centímetros, precisam de investigação adicional. Eles são só acompanhados anualmente com ultrassonografia, Helena. Agora, nódulo que tenha mais de 1,5 centímetro, que na imagem da ultrassonografia demonstre a presença de microcalcificações, que tem uma vascularização predominando dentro do nódulo, cujas margens são irregulares, a gente recomenda a realização de uma punção. E o objetivo da punção é exatamente filtrar, esclarecer quais os pacientes que necessitarão de cirurgia. Então, a punção, que é feita com uma agulha fina, guiada pela ultrassonografia, é o exame que vai esclarecer qual é o tipo de nódulo que corre risco, eventualmente, de ser uma neoplasia e que, portanto, deverá ser encaminhado para tratamento cirúrgico, preferencialmente cirurgião de cabeça e pescoço, que é quem normalmente faz o acompanhamento cirúrgico dos nossos pacientes. Para encerrar, doutor Silvio, o senhor falou em relação à incidência maior de casos nas mulheres e nos idosos. Mas e os homens e as crianças, doutor? Vamos lá, Eliana e família Tupi. Evidentemente que uma doença que é mais frequente no sexo feminino não poupa também a nós do sexo masculino. A gente pode, e eu tenho alguns pacientes do sexo masculino que eu acompanho devido a nódulos. E evidentemente que um nódulo que apareça no homem, ele tem que ser investigado com um pouco mais de acuracidade, ele tem que ser investigado mais profundamente, porque não é comum nos homens aparecer. Da mesma forma nas crianças, um nódulo que apareça na criança, ele tem que ser investigado, muitas vezes encaminhado até para punção. Por quê? Porque neoplasias tiroidianas, elas têm preferência pelos extremos da vida. Elas são mais comuns nas crianças e nos adolescentes, quando surge um nódulo, ou então naqueles indivíduos que chegam aos 70 anos de idade sem terem nódulo e de repente um nódulo apareça. Evidentemente que esse nódulo tem um grau de suspeição de câncer maior. O fato é, se você é do sexo masculino e percebe um caroço no pescoço, dificuldade para engolir, faz um exame de ultrassonografia, detecta o nódulo, procure o endocrinologista, que é o profissional que está devidamente capacitado para investigar você e fazer o melhor encaminhamento e tratamento para o seu caso. Perfeito. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom domingo e até a próxima, amigão. Heleno, até a próxima, e tranquilizando a família Tupi, que com certeza milhares e milhares de pessoas nessa manhã com nódulo de tireoide nos ouviram. A doença é benigna em 99% dos casos. Um ótimo domingo para todos. Abraço, amigo. Show do Heleno Rodai.